Bom, vamos dar continuidade, né, à resolução do nosso pórtico, em que a gente tem que determinar quem são os esforços de cálculo na base, né, na base do meu pilar da esquerda. Na aula passada, nós determinamos quem são os esforços nominais, né? Quem são os esforços nominais, ou seja, quem são os esforços provenientes das ações com seus valores nominais, que ainda eram nossa carga permanente, a nossa sobrecarga, o vento e o equipamento. E aí agora a gente vai fazer as combinações de ações, para encontrar os valores mais desfavoráveis que a gente pode ter na base do meu pilar. E aí quando a gente usa esse termo, as ações mais desfavoráveis, fica um pouquinho mais crítico analisar essa situação, porque nós temos 3 esforços atuando na base do meu pilar. E não necessariamente, quando um esforço, um determinado esforço é o mais desfavorável, significa que os outros também serão, né? Isso pode acontecer ou não, pode ser uma coincidência ou não, né? Então, por exemplo, quando eu procuro em uma determinada combinação de ações o valor mais desfavorável para o esforço normal de compressão no pilar, não necessariamente significa dizer que a minha reação horizontal e o meu momento na base do pilar também serão os mais desfavoráveis possíveis. Então, em cada combinação de ações, né? Portanto, em cada combinação de ações, nós vamos procurar a situação mais desfavorável para um determinado esforço. Eu vou apresentar para vocês os casos clássicos em que a gente tem para a determinação dos esforços de cálculo em base de pilares, né? E quando a gente entrega um projeto de uma análise estrutural de um edifício para um engenheiro especialista aí vocês vão me desculpar porque agora está passando o carro de som anunciando a venda de algum produto e eu não sei o que é. Mas enfim, já está longe agora. Então, em cada combinação eu vou procurar o esforço mais desfavorável. Necessariamente não significa que quando o esforço normal é o mais desfavorável, não significa dizer que os demais também o serão. Então, quando a gente entrega os resultados de uma análise estrutural para o engenheiro, né, de geotecnia, para ele dimensionar as fundações, por exemplo, a gente entrega os resultados de diversas combinações possíveis. Em algumas combinações, a situação mais desfavorável é quando a gente tem o esforço máximo de compressão no pilar, ou o máximo esforço de tração. Outras combinações mais desfavoráveis é quando a gente tem o máximo esforço horizontal possível. Outras combinações possíveis é quando a gente tem o máximo de momento possível, né? O máximo de momento possível com o menor esforço normal possível. Então, em cada combinação tem que ficar explícito, né, qual é o seu objetivo. E aí, no cabeçalho de cada combinação de ações que eu apresentar aqui, eu vou deixar bem claro qual é o meu objetivo com aquela combinação. E aí eu espero que vocês entendam o porquê de eu escolher determinadas ações em detrimento de outras para alcançar aquele objetivo específico. Então, vamos aqui, ó. Na minha combinação 1, tá? Isso aqui é bem subjetivo. Na minha combinação 1, eu quero obter o máximo esforço de compressão no meu pilar. Máximo esforço de compressão. Vamos olhar aqui na minha tabela. Eu vi aqui, ó, para minha ação permanente, o esforço do meu pilar era de menos 45 kN, ou seja, de compressão. Devido à sobrecarga, menos 24 kN, compressão também. Para o meu vento, 15 kN, ou seja, o meu vento traciona o pilar. Para o meu equipamento, eu não tenho esforço normal nenhum. Então vejam só,
Esse aqui nem adianta entrar na combinação porque ele não provoca esforço normal no pilar. Então, a princípio, ele não é, né? A princípio, ele não é uma ação que a gente tenha que considerar agora. Então, as únicas ações que provocam compressão no meu pilar são a ação permanente e a ação variável devido à sobrecarga de uso e ocupação. O meu vento está tracionando o meu pilar. Lembrando que o vento é uma ação variável, né? Eu até separei aqui, ó, coloquei em uma cor diferente todas as ações que são variáveis. Então, a princípio, eu tenho somente essas duas ações que comprimem o meu pilar. Então, nessa minha combinação 1, eu vou colocar aqui a minha carga permanente junto com a sobrecarga. Eu marquei aqui de amarelo, né? Deixei amarelado aqui, marca texto amarelo aqui na minha sobrecarga, para lembrar que a minha carga, o meu esforço, né, devido à minha sobrecarga, vai ser uma ação variável principal, tá? Professor, você não vai ter uma ação variável secundária nessa combinação de ações? Não. Porque, vejam só, se eu acrescentar o vento como ação variável secundária, o vento vai tracionar o meu pilar, ou seja, ele vai ser favorável ao esforço que eu estou procurando, que é o máximo de compressão, né? Então, o vento nessa situação seria favorável, né? Seria favorável porque ele estaria tracionando o meu pilar. E aí, eu não posso colocar o vento na minha combinação de ações. A princípio, eu posso colocar a ação devido ao equipamento, só que ela não provoca esforço normal no meu pilar. Então, não vai adiantar de nada a princípio. Então, vamos lá. Quem vai ser o meu esforço de cálculo quando eu tiver a carga permanente agindo com a minha carga devido à sobrecarga de uso e ocupação? Então, eu tenho aqui a minha combinação, ó. Coeficiente de segurança devido às ações permanentes por causa do peso próprio da estrutura metálica, ou seja, o meu γg igual a 1,25, vezes o esforço de cálculo com seu valor nominal, menos 45 kN, mais 1,5, que é o coeficiente de segurança das minhas ações variáveis, incluindo a sobrecarga de uso e ocupação, 1,5, né? Vezes menos 24, né? 24, aqui, ó, o esforço normal devido à sobrecarga de uso e ocupação, menos 24. Então, multiplicando aqui, né? Operando, nós vamos obter esse valor aqui, ó, menos 92,25 kN. Esse aqui é o esforço de cálculo, né? Ó, o esforço normal solicitante de cálculo da minha combinação 1. A minha combinação 1, ela quer o máximo esforço de compressão no pilar. Então, esse aqui é o máximo esforço de compressão que eu vou ter na minha estrutura. Obviamente que quando eu aplico no meu pórtico a minha carga permanente e a minha sobrecarga, além do esforço normal, eu vou ter também uma reação horizontal e um momento. Como eu tinha falado anteriormente, o meu objetivo aqui, nessa combinação 1, é obter o máximo esforço de compressão, tá? Alcancei ele aqui, mas isso não quer dizer que o meu momento fletor e a minha reação horizontal serão os mais desfavoráveis possíveis. Não, eles podem ser, eventualmente, mais desfavoráveis possíveis, mas apenas por coincidência. O meu objetivo aqui era determinar o máximo esforço normal de compressão. E aí, por consequência, nós temos outras duas reações. Quem seria a reação horizontal de cálculo, né, no ponto A? A reação horizontal seria zero, ó, porque a minha carga permanente não provoca a reação horizontal e a minha sobrecarga também não provoca a reação horizontal. Então, a minha reação horizontal de cálculo seria zero, independente dos coeficientes de segurança que eu tivesse. O meu momento fletor de cálculo, né, também vai ser zero. Por quê? Porque a minha carga permanente não provoca momento fletor na base.
minha carga acidental aqui também não provoca momento fletor na base. Então, para essa minha combinação 1, eu teria esse esforço de compressão no meu pilar, a reação horizontal seria 0 e o momento fletor na base seria 0. Então, a gente teria o caso de uma fundação com carga centrada, né, ó, apenas com uma carga vertical, comprimindo ali o meu pilar. Comprimindo o meu pilar e, consequentemente, comprimindo também a fundação, tá bom? Obviamente que vocês podem, né, eventualmente, vocês podem acrescentar nessa combinação, aí fica a critério de vocês, vocês podem acrescentar a ação devido ao equipamento, né? Embora o meu equipamento não produza esforços normais na base do meu pilar, só que ele provoca a reação horizontal e momento fletor na base. Então, se eu acrescentar o equipamento, né? Se eu acrescentar o equipamento nessa minha combinação, ele vai ser uma ação variável secundária, né? Secundária. E aí ele vai ter ali uma reação horizontal de cálculo e um momento fletor de cálculo que somariam aqui nos valores que a gente determinou anteriormente. Mas isso aqui fica a critério de cada um, né? Para facilitar o entendimento aqui da nossa questão, eu coloquei apenas as ações gravitacionais para maximizar o esforço de compressão na base do meu pilar. Independente aqui se as reações horizontais e os momentos seriam nulos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então, o objetivo da combinação 1. O objetivo da combinação 2 agora é o contrário, é o oposto. Eu quero determinar o máximo esforço de tração no meu pilar, o máximo esforço normal de tração. Vamos olhar aqui na nossa tabelinha. Vejam só, eu falei para vocês que as ações permanentes, elas sempre atuam na combinação de ações. Elas nunca podem deixar de atuar. Então, a minha ação permanente, ela comprime o meu pilar, inclusive com um valor bem elevado até, em comparado às outras ações. A minha sobrecarga comprime o meu pilar. O meu vento traciona o meu pilar. E o equipamento não faz nada em relação aos esforços normais. Então, se eu quero uma combinação que maximize o esforço de tração, eu tenho que obrigatoriamente colocar o meu vento como uma ação variável principal. Uma ação variável principal. Não posso jamais, nessa combinação, colocar a sobrecarga, porque ela comprime, ou seja, ela seria favorável, né? Ela seria favorável nessa situação. E também não faz sentido colocar o equipamento agora, porque ela não faz nada em relação ao esforço normal. A minha carga permanente, embora ela esteja comprimindo o meu pilar, né, comprimindo lá no meu apoio, o que é que acontece? Ela sempre tem que entrar na combinação. Então, embora ela esteja comprimindo, ela vai entrar na combinação com seu valor favorável, né? Favorável. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar a minha sobrecarga permanente, né, a minha carga permanente, mais o vento como ação variável principal. Então, vamos ver aqui, ó. O meu esforço normal de cálculo na combinação 2 vai ser o γg, que agora vale 1, né? Vale 1 porque a minha carga permanente ela é favorável, ou seja, ela está comprimindo o meu pilar quando eu estou procurando o máximo de tração, ou seja, ela é favorável. Mais 1,4, que é o coeficiente de segurança, né, das ações do vento, como vocês podem ver lá na NBR 8800. Vezes 15, porque é o esforço normal de tração, né? Ó, o esforço normal de tração devido à ação do vento, seu valor nominal. Então, fazendo aqui as continhas, eu vou obter o valor de menos 24 kN. Aí vocês vão falar, professor, mas você não procurava o máximo esforço de tração? Sim, o meu objetivo inicial era obter o máximo esforço de tração.
mesmo colocando a ação permanente como favorável, ou seja, sem majorar ela, esse esforço aqui, proveniente da ação permanente, ainda é maior do que o esforço devido ao vento de tração. O esforço de tração devido ao vento. Então, por mais que eu tenha procurado um máximo esforço de tração no meu pilar, eu acabei continuando, né? Eu continuo aqui com esforços de compressão no meu pilar, né? Então, de certa forma, essa combinação 2 ela não alcança o objetivo que ela pretendia inicialmente, né? Que era obter o máximo esforço de tração possível, tá? Ah, professor, eu posso tirar então a minha ação permanente da combinação para obter o máximo de tração possível. Não, não pode. A ação permanente, ela sempre está atuando na minha estrutura. Lembrem do conceito do que é uma ação permanente. Ela sempre atua na estrutura, possui pequena variabilidade. Então, ela sempre vai estar lá. O máximo que eu posso fazer é colocar um coeficiente ponderador igual a 1 para considerar que ela é favorável a minha segurança, né, naquele caso, tá bom? Na minha combinação 2, em que eu coloco a minha ação permanente mais o vento, eu vou ter ainda um momento fletor e uma força horizontal na base. Basta a gente consultar os valores aqui, ó. Momento fletor de cálculo, vamos aqui, ó. Bom, devido à carga permanente é 0 e devido ao vento é mais 40. Então, ó. 1 vezes 0, 1 porque é favorável, né? Como eu tinha dito anteriormente, 1 porque é favorável, vezes 0 porque o momento vale 0 devido à carga permanente, mais 1,40 vezes 40, que é o momento provocado pelo vento. Isso vai dar 56 kNm. A reação horizontal, se vocês consultarem aqui também, ó, a ação horizontal devido à minha ação permanente vale 0, então ela nem entra no cálculo, é menos 20 do vento. Então, ó, menos 20 vezes 1,4. Eu nem coloquei a parcela aqui da ação permanente porque já valia 0. Então, 1,4 vezes menos 20 vai dar menos 28 kN, tá bom? Então, esses são os esforços de cálculo. Os esforços de cálculo que eu tenho na base do meu pilar. Quando eu coloco a ação permanente junto com o vento, tá bom? Junto com o vento. Isso, né? Quando eu estou procurando o máximo esforço de tração no pilar. E aí, portanto, a minha ação permanente ela é favorável. Alternativamente, como eu já tinha dito anteriormente, vocês podem colocar aqui também o equipamento. Por que podem colocar o equipamento? Porque o equipamento não provoca esforço normal na minha coluna. Então, ele poderia entrar aqui como uma ação variável secundária, de maneira a gente obter valores mais desfavoráveis com relação à reação horizontal e com relação ao momento, tá? Eu não coloquei aqui para não tornar o nosso exercício mais complicado, ou seja, tornar a nossa resolução mais didática. Então, está resolvida a nossa segunda combinação de ações. Vamos para a terceira combinação de ações. A terceira combinação de ações ela vai ser uma chuva de valores. Por quê? Na minha combinação 3, eu quero o máximo momento fletor positivo. Máximo momento fletor positivo. Então, vejam só. Quem é que provoca momento fletor? Quem são as ações que provocam momento fletor na minha base? A carga permanente não provoca, mas ela tem que entrar na combinação de qualquer jeito. A sobrecarga de uso e ocupação, né? Ela não provoca momento na base, então não necessariamente ela precisaria entrar. O vento provoca um momento considerável na base e o equipamento também provoca um momento considerável na base. Quando o equipamento está apontando para a direita, o momento na base, devido ao equipamento, é positivo. E é o mesmo sentido do momento provocado pelo vento.
Então, para maximizar o esforço de cálculo, né, na base, o momento fletor de cálculo na base, eu vou colocar o vento, né, em conjunto com o equipamento apontando para a direita, né? Ó. Lembrando que se o equipamento apontar para a direita, o meu momento fletor será positivo. Se o meu equipamento apontar para a esquerda, o meu momento fletor será negativo. Então eu vou colocar a sobrecarga, eu vou colocar o meu equipamento agindo simultaneamente com o meu vento, tá? E aí fica a seguinte dúvida: qual dos dois eu devo inserir como a ação variável, aliás, a ação principal, e qual dos dois eu devo inserir como ação secundária, né? Eu vou colocar o equipamento como principal ou secundário? Eu vou colocar o vento como principal ou secundário? Eu tenho que escolher isso. A princípio, eu teria que fazer duas combinações de ações. Uma em que o equipamento é principal e o vento é secundário, e depois o contrário. O vento principal e o equipamento secundário, tá bom? O que foi que eu fiz aqui? Nessa combinação 3, eu coloquei o meu equipamento como ação variável principal, obviamente, como eu já tinha dito anteriormente, apontando para a direita para que a gente tenha um momento fletor positivo na base, no mesmo sentido do momento provocado pelo vento. E aí eu vou ter nessa combinação o equipamento como ação variável principal, a carga permanente que sempre tem que estar lá mesmo, a sobrecarga de uso e ocupação e o vento como ações secundárias. Bom, a sobrecarga de uso e ocupação, ela não provoca momento na base, né? Não provoca momento na base, mas ela provoca esforço normal de compressão. Esforço normal de compressão. Então, em alguns casos, é interessante, né, que o calculista ele procure o máximo esforço de momento na base, em conjunto com esforços de compressão na base. Então, por isso, embora não seja o objetivo principal, né, seria um objetivo secundário, eu vou colocar aqui a minha ação variável, devido à sobrecarga, como uma ação secundária, tá? Então, a minha combinação de ações vai ser essa. Eu vou ter aqui a minha carga permanente, vou ter o equipamento como principal e o vento e a sobrecarga como secundários, tá? Ações secundárias. Vamos lá. Quem vai ser o momento fletor de cálculo na minha combinação 3? Eu vou ter aqui, ó, momento fletor de cálculo. A minha carga permanente não provoca momento. A minha sobrecarga também não provoca momento. Então, eu vou ter mais 40, aqui, ó, mais 40, vezes o coeficiente de segurança das ações variáveis de modo geral, que é 1,5. Mais o coeficiente de segurança do vento, que é 1,4, vezes o π0 do vento, que vale 0,6, tá bom? 0,6. Por que eu tenho que multiplicar a ação do vento por π0? Porque a ação do vento é secundária nessa combinação 3, né? Secundária. Então, eu tenho que reduzir a ação do vento, já que ela está agindo simultaneamente com uma ação variável principal aqui, que é o meu equipamento. Então, 1,4 vezes 0,6 vezes mais 40, que é o valor do momento fletor na base provocado pelo vento. Fazendo aqui as contas, eu vou obter 93,6 kNm. Eu comecei pelo cálculo do momento fletor, porque esse é o objetivo da minha combinação, né? Ó, eu quero obter o máximo momento fletor positivo na minha base. Então, esse momento fletor máximo positivo vai ser de 93,6. Eu estou aqui indicando o sentido do momento, como a gente já tinha apresentado anteriormente, o sentido anti-horário, né? Quando eu coloco essas quatro ações em conjunto com o equipamento como principal, eu vou ter também um esforço normal. Quem vai ser o esforço normal?
vai ser menos 45 da ação permanente, menos 45 da ação permanente, vezes 1,25. Perceba que agora eu estou colocando a minha ação permanente como sendo desfavorável, né? Ou seja, ela está maximizando o esforço de compressão no meu pilar. Então, ela é desfavorável. Então, eu multiplico ela por 1,25 vezes o valor do esforço, que é menos 45. O equipamento não provoca esforço normal. Então, embora ele seja uma ação variável principal, o esforço normal provocado por ele é zero. Então, está aqui, 1,5 vezes zero. Mais o esforço normal provocado pelo vento. Vocês vão falar, professor, mas o vento agora ele está tracionando o pilar. Você está procurando o máximo esforço de compressão. E ele está tracionando. Você não disse que ele não deveria entrar na combinação? Sim, eu falei que ele não deveria entrar na combinação se ele fosse favorável. E esse caso aqui ele é favorável. Acontece que eu já coloquei o vento para obter o máximo momento fletor, tá? Eu não posso colocar o vento para obter o máximo momento fletor numa combinação e retirar ele da mesma combinação, tá? Então, se eu coloquei o vento na minha combinação para obter o máximo momento fletor, certo? Eu não posso retirar ele da combinação quando eu vou obter os esforços normais na mesma combinação. Não faria sentido. Então, nessa combinação de ações, o meu vento já está atuando no galpão e eu já obtive quem são os momentos fletores na base do pilar em consequência da ação dele. Então, agora eu vou obter quem são os esforços normais provenientes também da ação do vento, embora ele seja favorável. Então, está aqui, mais 15, ou seja, o vento está tracionando o pilar. O vento agora é secundário, né? Como eu tinha dito, 1,4 vezes 0,6. E o esforço normal devido à sobrecarga, menos 24 kN. Lembrando que o π0 da sobrecarga, quando a gente tem regiões com elevada concentração de pessoas, né? Se eu não me engano, deixa eu procurar aqui na norma. Quando a gente tem ambientes com elevada concentração de pessoas, o π0, locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou de elevada concentração de pessoas, o π0 das ações variáveis, as ações variáveis causadas pelo uso e ocupação vale 0,7. Então, 1,5, que é o coeficiente de segurança, vezes o coeficiente redutor de 0,7, vezes menos 24, né? Menos 24, vai dar menos 68,9 de compressão, né? Compressão. Sinal negativo significa que é de compressão. E aí a minha reação horizontal, pelo mesmo princípio, a minha carga permanente não provoca a reação horizontal, a minha sobrecarga também não. Eu vou ter aqui o vento, menos 20, e o equipamento, menos 10, né? Menos 10. Então, começando aqui pela a minha ação variável principal, que é o meu equipamento, menos 10 vezes 1,5, mais 1,40 vezes o π0 do vento, vezes menos 20. Então, vai dar menos 31,8 kN. Então, nós temos aqui quem são os esforços de cálculo na base do meu pilar, né? Os esforços de cálculo na base do meu pilar, quando eu tiver a minha carga permanente, a minha carga do equipamento como ação variável principal, a sobrecarga de uso e ocupação e o vento. Vocês podem se questionar da seguinte forma: professor, eu quero fazer uma outra combinação agora, em que o meu vento é a ação variável principal e o meu equipamento é uma ação variável secundária. Então eu teria aqui a sobrecarga de uso e ocupação e o equipamento como ações secundárias e o vento como
principal, o vento como principal. Eu peço que vocês façam essa verificação para vocês perceberem se nessa situação em que o vento seria uma ação variável principal, né? E o equipamento e a sobrecarga seriam secundárias, se eu teria um momento fletor solicitante de cálculo maior do que 93,6 kN, tá? E aí eu obtenho também quem seria o esforço normal de cálculo e quem seria a reação horizontal de cálculo na base do meu pilar. Vamos para a combinação 4, se eu não me engano é a última combinação que nós temos. Na combinação 4 eu quero o máximo momento fletor negativo no meu pilar. Vamos olhar aqui, ó. Quem é que provoca momento fletor negativo? Sobrecarga permanente não provoca. A sobrecarga de ocupação não provoca. O vento provoca um momento positivo, então ela não pode nem entrar na combinação, né? Porque ela seria favorável. E o meu equipamento, se ele apontar, a ação dele, né, apontar para a esquerda, eu vou ter um momento negativo. Então vamos aqui, ó. O meu momento fletor solicitante de cálculo, né, vai ser proveniente da minha ação permanente, que ela sempre tem que estar na combinação, mais o equipamento como ação variável principal, só que agora apontando para a esquerda, né, A minha carga permanente não provoca momento na base, então ela nem vai entrar na equação aqui, E aí eu vou ter 1,5, que é o coeficiente de segurança do meu equipamento, vezes menos 40, que é o momento provocado na base, provocado pelo momento que eu vou ter na base, né, com o seu valor nominal, provocado pelo equipamento. Então vai dar menos 60 kN. Associado a isso, eu vou ter um esforço normal de cálculo, que vai ser menos, deixa eu diminuir aqui, ó, menos 45 vezes 1,25, que é o coeficiente de segurança das ações permanentes, mais 1,5, que é o coeficiente de segurança do equipamento, vezes 0, que o meu equipamento não provoca esforço normal. Então vai dar menos 56,25 kN. A minha reação horizontal vai ser... eu vou ter 0, né, vezes 1,25, mais 10, né, porque o valor da minha reação horizontal, quando o meu equipamento aponta para a esquerda. Então, 10 vezes 1,5, mais 15 kN, Então, eu tenho aqui, ó, os valores dos esforços na base do meu pilar, ou seja, as reações de apoio na base do meu pilar, para a minha combinação 4, em que o meu equipamento é a ação variável principal, e agora ele está apontando para a esquerda, tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha resumo das 4 combinações de ações, o esforço normal de cálculo, a reação horizontal de cálculo e o momento fletor de cálculo. Na combinação 1, eu procurei o máximo esforço de compressão. Perceba que comparado às outras combinações de ações, né, ó, comparado à combinação 2, 3 e 4, a combinação 1 alcança o seu objetivo, né? Ela tem ali o máximo esforço de compressão possível. Não faria sentido qualquer outra combinação ter um esforço de cálculo de compressão maior do que o da combinação 1. A combinação 1 tinha o objetivo principal de ter o máximo esforço de compressão possível. Eu não procurei nenhuma combinação de ações em que a reação horizontal fosse o maior valor possível, não procurei nenhuma delas, né? Na combinação 2, eu tinha o objetivo de procurar o máximo esforço de tração, mas não alcancei isso,
Então, vale uma carinha triste aqui, né? Uma carinha triste. A combinação 2, de certa forma, não serviu de nada, né? No final das contas. A combinação 3 era o máximo momento fletor positivo. E a combinação 4, o máximo momento fletor negativo. Aqui eu indico o sentido dos esforços, né? As reações de cálculo com seus sentidos positivos, tá? Então, quando o esforço normal é positivo, então ele está apontando, a reação está apontando para baixo. Significa que está tracionando o pilar. Quando o momento fletor é positivo, significa que ele está no sentido anti-horário. Quando a reação horizontal está para a direita, é que ela é positiva, tá? Então, nós temos aqui os sinais, tá? Vocês podem verificar. Vejam aqui o resumo das combinações, ó. Na combinação 1, eu tinha as ações permanentes com a minha sobrecarga como principal. Na combinação 2, eu tinha as ações permanentes com vento como principal. Na combinação 3, as ações permanentes mais o equipamento como ação variável principal. E a sobrecarga e o vento como ações variáveis secundárias. E na combinação 4, a permanente mais o equipamento como variável principal, só que agora apontando para a esquerda, certo? Apontando para a esquerda. E aí fica a sugestão, criem outras combinações, tá? Essas são apenas algumas combinações que eu criei entre inúmeras, né? Inúmeras que podem existir aí no nosso pórtico, de maneira a obter, sei lá, vocês podem criar uma combinação que resulte, né, no valor mais desfavorável para as reações horizontais, certo? Vocês podem criar combinações, por exemplo, a combinação 2. Vocês podem, aliás, a combinação 1, vocês poderiam colocar ela junto com o equipamento como ação variável secundária, de maneira a criar momentos, certo? Ó, na combinação 1, vocês podem acrescentar o equipamento como ação variável secundária, de maneira a criar um valor aqui de esforço horizontal e de momento fletor solicitante de cálculo na base, já que na combinação 1, estes dois esforços valem 0, tá bom? Então, dessa forma, nós terminamos a resolução do exemplo 3. Peço que vocês tirem suas dúvidas, tá? No nosso encontro. Revisem os cálculos e vejam a literatura, tá bom? Aprofundem o conhecimento de vocês. Abraço a todos e se cuidem.